Deixa eu trazer aqui o comentário do Marcos Rigon, porque eu acho que toca em parte da discussão que a gente está tendo aqui. O Marcos escreve o seguinte: vocês repetem tanto isso que acaba criando um ranço. Quando a gente ouve falar em extrema-direita, já sabemos tudo o que virá depois. Sérgio, a gente concorda muito mais do que a gente discorda. Aliás, eu e Flávio é a mesma coisa. A gente concorda muito mais do que a gente discorda a respeito desse problema que temos no mundo hoje. A questão fundamental é o seguinte: a maneira como nós conversamos, o vocabulário que nós usamos, virou um certo atalho que tornou a nossa conversa impossível de chegar ao outro lado. A gente não consegue mais ter uma conversa. Em grande parte, a gente não consegue ter uma conversa. Perceba, eu não estou falando do Donald Trump. Robert Paxton, que é talvez o grande historiador do fascismo dos Estados Unidos, um dos maiores, talvez o maior especialista na França fascista, na França do Pétain, que já houve. O Paxton é um cara que escreveu, para mim, o que é o melhor livro sobre o fascismo, que é um livro chamado Anatomia do Fascismo, está publicado no Brasil, que é um livro que tenta explicar um troço que é bastante difícil de explicar o que é fascismo. O Paxton classifica, e ele demorou a chegar a esse ponto. Só depois do 6 de janeiro, da invasão do Capitólio, que ele publicou na revista Time um artigo e a partir daí desenvolveu mais a ideia. Coitado, ele já está velhinho, 90 e poucos anos, mas ainda ativo intelectualmente escrevendo. O Paxton classifica Donald Trump como fascista. E a gente está falando de um dos mais importantes estudiosos do fascismo que existe no mundo. A minha questão não é se Trump é de extrema-direita ou não. A minha questão não é se Trump é um fascista ou não. Eu acho que ele é fascista. E eu estou absolutamente preparado para a gente começar a ver campos de concentração se formando nos Estados Unidos. Porque isso é uma das coisas que as pessoas não percebem. Para expulsar a quantidade de pessoas que eles pretendem expulsar dos Estados Unidos, eles antes vão ter que começar a regimentar essas pessoas. Vão ter que concentrar essas pessoas em algum lugar. A gente vai começar a assistir nos Estados Unidos a cenas de Alemanha nazista. A gente vai começar a ver oficiais do FBI, ou seja lá de que instituição for, batendo a porta das pessoas, arrancando as pessoas das suas casas, arrancando as pessoas das suas famílias, porque em muitos casos os filhos são cidadãos americanos, mas os pais não são. Aí você vai deixar o quê? Adolescentes, crianças? Vai fazer a separação? Quer dizer, você está criando um grupo de pessoas que vai andar com algum tipo de... Essencialmente, eu estou falando metaforicamente, vai andar como se fosse com uma estrela amarela na camisa, vão ser arrancados para campos de concentração, onde burocratas vão vendo caso por caso para entender tem papel, não tem papel, quando você entrou, o que aconteceu, você vai embora. E aí você vai ter o quê? Fretagem de aviões, vai ser um horror. E sim, o melhor termo para explicar, para descrever isso politicamente é fascismo. Mas eu volto para o meu ponto aqui, que o ponto é, o truque retórico que essa extrema-direita usa, ele é um truque retórico que funciona, porque no fim das contas, a partir do momento que a gente está tendo essa conversa a respeito do Trump, quem vota no Trump se sente imediatamente atingido. Quem vota no Bolsonaro se sente imediatamente atingido por toda a maneira como nós caracterizamos o Bolsonaro. E, no fim das contas, o que ainda temos no Brasil e o que ainda temos nos Estados Unidos são democracias liberais. Ou são democracias, certamente. E aí eu venho para o ponto fundamental que eu estou tentando construir aqui, que é a gente precisa ser mais inteligente a respeito de como estamos fazendo a conversa pública sobre isso, porque a gente estamos conversando entre nós, estamos abrindo mão de conversar com a massa de pessoas que têm problemas reais,
que não estão sendo atendidos e que estão percebendo a maneira como nós conversamos como uma maneira distante, presunçosa, com, em essência, ineficaz. A gente precisa descobrir como conversar, porque se em essência democracias são conversas, se a gente não está sendo capaz de convencer as pessoas de que elas estão destruindo a democracia e que isso é prejudicial a elas mesmas, porque a gente vai perder essa guerra, a gente vai perder essa briga por conta da nossa incapacidade de construir argumentos melhores, porque a gente não está sendo capaz de argumentar. E Pedro, deixa eu só incluir uma participação aqui nessa sua pergunta, que eu acho que é uma excelente oportunidade da gente esclarecer isso para o Jefferson Martins, que escreve para a gente. Ele diz o seguinte: a democracia no Brasil em 30 anos não resolveu nada de segurança pública. A gente não pode ter uma moto que nós somos roubados por marginais. Ele está aqui falando de uma questão de segurança pública que é uma reclamação legítima em todo o Brasil, mas eu queria trazer a participação dele exatamente porque a gente está discutindo esse conceito de democracia e a importância que tem para cada um na população. Mas a falta dela gera esse tipo de... eu acho que de equívoco, né? Porque, assim, a ditadura no Brasil não resolveu o problema da segurança pública. Claro que não. Ela escondeu, não saía em jornal, mas, enfim, se a gente tivesse, na ditadura, resolvido o problema da segurança pública, na redemocratização a gente não teria visto como estava a segurança pública no Brasil. Mas deixa eu te falar uma coisa, Luísa. Nesse caso, ele não está fazendo esse argumento, mas ele teria razão se ele fizesse esse argumento. A segurança era melhor no Brasil durante o tempo da ditadura do que é hoje. A gente está num problema a gente está numa crise de segurança pública nos grandes centros urbanos que é muito grave. E essa é uma briga... Porque, veja, se você olha para a saúde pública... Mas seria a solução, né? Que a não democracia não é isso seria que eu a solução. dizendo. É isso que eu estou pegando. É que se a gente pega as atribuições mais importantes do Estado, entre elas está a segurança, a educação pública no Brasil hoje é muito melhor do que era na ditadura. A saúde pública hoje, então, não tem sequer chance de comparar. A democracia foi capaz de produzir melhorias em todas as áreas, com exceção da questão da crise de segurança pública, que a gente está com uma crise, a gente está com áreas do país das quais o Estado perdeu o controle, e aí é meio que um nó meio maluco que se deu, que é o seguinte: nem direita nem esquerda apresentam soluções. A direita aponta com brutalidade policial. Brutalidade policial não resolve o problema de segurança pública, gera mais violência, mas não resolve violência pública, e a esquerda não tem política de segurança pública, não tem oferta de... Mas eu não queria... o meu ponto em relação ao comentário dele é só que a democracia não está ligada diretamente a problemas de segurança pública. Não é assim que regimes democráticos têm problemas de segurança pública e ditaduras não têm. Você tem razão, você tem razão. Mas, de certa forma, ele tem razão que um regime existe para resolver esse tipo de problema. E esse é um problema que a gente não está conseguindo resolver. E a questão da crise da segurança pública bate mais duro justamente nas periferias urbanas, e é nas periferias urbanas que essa extrema-direita tem angariado mais votos. É o puxadinho que eu queria fazer na tua pergunta aí. Perfeito. Vamos jogar para São Paulo. Deixa eu fazer o seguinte comentário. É claro, você tem toda a razão, Pedro, que a gente precisa mudar a interlocução com o eleitor do Bolsonaro, com o eleitor do Trump, né? Porque, digamos, muitos eleitores do Trump e do Bolsonaro não compram o pacote inteiro, seja do Bolsonaro, seja do Trump. E eles escolhem o Trump ou o Bolsonaro por razões reais. Em geral, inseguranças, sejam de natureza econômica, seja segurança pública, seja chamada inseguranças morais, né? A ideia de que a sociedade está mudando muito, que essas liberdades, que acho que são liberdades fundamentais que foram conquistadas por pessoas homoafetivas, etc., isso num setor conservador
causa temor, em alguns casos causa até repulsa. Não adianta a gente ofender essas pessoas, a gente precisa compreender quais são as razões e procurar dialogar com elas sem estigmatizar. Isso é uma coisa. Agora, na caracterização de quem é Trump, de quem é Bolsonaro, eu acho que a gente tem que fazer uma caracterização com todos os Fs e Rs. Você fez isso agora. O Trump é um fascista. Né? O Trump é um fascista. O Bolsonaro, deixado a sua sorte, é uma pessoa que já fez declarações de que a ditadura não foi suficientemente boa porque matou poucas pessoas. Né? Então, não dizer isto a respeito deles, sob o pretexto de que isso possa ofender quem porventura tenha votado neles, eu acho que inclusive é fazer pouco dessas pessoas. Né? É colar essas pessoas a essas figuras. Eu acho que são duas coisas distintas. Interlocução com quem eventualmente tenha votado nesses candidatos, entender qual é a razão disso. Né? E, agora, com Bolsonaro, com Trump, são figuras contra as quais é preciso uma oposição sistemática e uma caracterização que dê nome aos bois. Né? O Bolsonaro não é uma pessoa da direita conservadora, né? Ele não é um conservador. Né? Isso reveste o Bolsonaro de uma respeitabilidade que ele não merece.